Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós iremos tratar de um tema que eu intitulei como As Quedas de Eva antes da queda. Como assim? Nós vamos entender que Eva, irmãos, teve várias quedas consecutivas antes da queda maior, que foi a de comer do fruto. Só que houve quedas que antecederam esse momento. E eu queria ler com vocês aqui esse tema, esse texto, na verdade, esse assunto, que está aqui baseado em Gênesis capítulo 3, e o verso, especialmente, irmãos, eu quero ler com vocês o verso 2 e o verso 3. A mulher declarou: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, ou no meio, Deus disse que não comesse nem tocasse, para que não morresse. Irmãos, observe aqui 3 pontos. Primeiro, Eva chega a descrever que a árvore que não era para comer é a árvore que estava no meio do jardim. Se nós formos ler Gênesis 2, você vai encontrar que Deus fala assim: a árvore que você não vai comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus dá um nome à árvore. Eva tira o nome da árvore. Primeira queda. Segunda queda. Ela chega a descrever assim: Deus disse para não comesse e nem tocasse. Deus não diz isso quando ele dá a sua sanção no capítulo 2 e o verso especialmente 17. Quando ele fala que no dia que você comer, certamente você vai morrer. Esse termo, irmãos, quando ele não usa a expressão tocar. E essa certamente tem dupla aplicação. Primeira aplicação era o que ela deveria ter dito para a serpente, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore que tinha esse título traria o conhecimento do mal para quem o conhecesse. O bem ela já conhecia, ela ia passar agora a conhecer o mal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era o ponto que ela deveria ter dito para a serpente, porque a serpente, depois dessa situação, ela chega para ela e fala assim: é certo que você não vai morrer. Então, assim, essa foi a segunda queda de Eva, quando ela disse que não era para tocar, porque Deus não disse isso. E por que a segunda queda? Porque ela, infelizmente, acrescentou. Lembra de Apocalipse? Nada acrescenteis das palavras de Deus. Quem tirar ou quem acrescentar, será acrescentado os flagelos. Então, quando Eva, então, aqui se enveredou nesse caminho, ela se mostrou frágil. O inimigo, a serpente, tomou conhecimento dessa fragilidade, então se apegou a ela. Por quê? Ellen White chega a descrever, irmãos, que Eva, nessa situação, nem tocasse, a serpente coloca o fruto na mão de Eva e ela toca. A própria serpente, ela come do fruto. E observe o que é que diz aqui o livro Patriarcas e Profetas, e você vai acompanhar comigo a leitura. Aqui na página 53, ela diz assim: pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era o seu objetivo, chamar a atenção e deleitar os olhos de quem o visse. Pensa aqui, irmãos, quando ela fala assim, pousando nos ramos, isso dá-se a entender que a serpente ela não estava rastejando, pousando nos ramos. Ela tinha a propriedade de voar. Quando Deus diz para ela assim que ela ia rastejar, se ele deu aquela maldição para ela, você logo entende que ela não a rastejava antes. A serpente, irmãos, foi um instrumento usado pelo diabo para com que fosse fácil de Eva cair, porque era um animal muito bonito, era um animal atraente, porque causava, na verdade, os olhares de quem a viam, e ela pousava de um ponto a outro para causar, chamar a atenção. Isso é uma obra do inimigo, sempre chamar a atenção. Observe mais adiante o que é que ela fala sobre o fruto. O segundo ponto que ela fala aqui é o seguinte: ele próprio, falando da serpente, havia comido do fruto proibido e, contudo, com esse resultado, ele adquiriu o dom da fala. Esse é um ponto muito forte. A serpente, irmãos, eles não falavam antes. E agora que estava falando, Eva entendeu que ela falava pela propriedade que o fruto tinha. Por isso que aqui a gente pode dizer que Satanás usou a lógica para conseguir seduzir a Eva e fazer com que ela caísse.
Esse ponto, irmão, foi o segundo ponto, ou a segunda queda que nós falamos, né? E agora vamos para a terceira queda. A terceira queda de Eva foi aquela queda que ela, na verdade, disse para a serpente: não devemos comer para que não morramos. O termo para que não morramos é uma condição de morrer ou não morrer. E, na verdade, Deus tinha dito que certamente você iria morrer. Essa foi a terceira queda de Eva. A terceira queda. A primeira queda de Eva, para a gente recapitular e lembrar, foi quando ela chega para a serpente e disse que não era para comer de toda a árvore, né? E não era para comer da árvore que estava no meio. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Segunda queda de Eva. O fruto, na verdade, ele não tinha sido dito por Deus que não era para tocar. E quando ela disse que não podia tocar, Satanás se apegou àquela mentira e fez com que ela descresse na palavra que ela disse, não que Deus disse, ao colocar o fruto na mão dela e ela sentir em suas mãos e não ver nada disso. E ela começou a usar a lógica, né? Porque, primeiro, a serpente estava falando. Segundo, ela tocou no fruto proibido e nada aconteceu. Outro ponto, a serpente alcançou a fala através do alimento do fruto. Então, tudo isso era lógico, ela estava vendo. Irmãos, Paulo fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Não precisamos ver para crer. Precisamos crer. E se Deus quiser, Ele vai nos revelar. Essa foi a... Perdão, irmãos. Essa foi a terceira queda de Eva. E a quarta queda, que é a queda áurea, foi a queda que ela se apropria do fruto e come. E agora ela tem a queda realmente maior. Sabe o que eu entendo aqui? Antes de nós cairmos no pecado, nós caímos anteriormente à queda maior. Um exemplo, se eu quero, se eu estiver conversando com uma moça e essa conversa ela é uma conversa comprometedora, e automaticamente eu já estou começando a cair porque eu estou sendo insinuante naquela conversa, eu sei do meu propósito e eu alimento aquilo, eu estou caindo. Automaticamente eu incentivo, eu motivo a moça a marcar um encontro ou alguma coisa do tipo e eu estou caindo de novo, até com que o encontro aconteça e depois venha uma fornicação, um adultério, enfim, o que quer que seja. Mas para chegar nesse ponto crucial, eu caí muito mais anteriormente, houve quedas anteriores. Considere, irmãos, que para Eva não foi fácil. Para ela foi muito mais difícil duvidar da palavra de Deus, porque o que o inimigo estava ali mostrando era tudo muito lógico. Ela estava pegando, sentindo, sabendo, conhecendo, mas lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. O fruto em si, irmãos, não tinha nada de problemático. Não existia nada no fruto particularmente, mas era um ponto de obediência do qual Eva deveria respeitar, coisa que ela não fez. Então, assim, diante dessa situação, o que levamos em consideração é a palavra de Deus é lei. Independente de qualquer coisa, eu devo respeitá-la e não negociá-la por coisa alguma. Satanás aqui conseguiu fazer com que Eva negociasse a palavra de Deus. E ao ela negociar, automaticamente, ela começou a perder forças, começou a declinar-se, começou a cair e a cair, a tal ponto que sofreu uma queda muito maior, que foi a queda que podemos dizer que ela caiu de um precipício e trouxe perdição, ou melhor dizendo, trouxe maldição para toda a raça humana e a possibilidade de perdição para todo ser humano. Porém, como nós sabemos a história, Cristo nos resgatou dessa situação, pagando na cruz em sua morte. Mas sabe, irmãos, o que eu entendo aqui? Essas declarações que Eva falou para a serpente não foram declarações simples. Ela respondeu aquelas declarações em meio à tensão, como diz aqui. Ela respondeu aquelas declarações não de uma forma satisfatória, mas tensa, sabe? É lamentável o que aconteceu. A palavra de Deus foi pisada por Eva. E eu poderia até dizer, né, agora me veio na mente, que essas 4 quedas que Eva causou, elas, 5 quedas na verdade, a anterior a essa foi separar-se do marido. Foi a primeira queda, porque Deus disse que eles não deveriam separar-se. E ela se separa do marido e vai então sozinha lá. É tanto que depois ela vai até o seu marido, porque não estava com ela naquele momento, e ele também se apropriou do fruto e comeu. Eu quero que você fique bem claro. Não negocie a palavra de Deus. Mesmo que você não encontre lógica, mesmo que você não encontre aos seus olhos algo que corresponda às suas inquietações, seja fiel à palavra de Deus. Seja seguro, como assim diz o Senhor. Não permita com que a palavra de Deus seja de fato perdida,
trocada. Não permita com que ela seja desconsiderada, desrespeitada, de maneira tal que nós não guardemos em nosso coração, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que nós viemos não pecar diante de Deus, conhecendo a sua palavra e considerando seus conselhos, para que assim nele possamos ser mais que vencedores. Deus abençoe você, lhe conceda um bom estudo e, por favor, se esse canal, se esse vídeo foi interessante, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, dê alguma contribuição e nos ajude nesse ministério tão maravilhoso que eu confesso que para mim é uma bênção ao Deus me conceder a possibilidade de fazer esse canal com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir para que Ele nos conceda a sua bênção para nós durante todo o dia dessa nova semana. Querido Pai Celestial, dá-nos força, Senhor, para que não venhamos a usar lógica para os problemas, mas que possamos usar um assim diz o Senhor, que possamos ser pautados em Tua Palavra, de tal forma, Senhor, que possamos dizer que nós não vivemos mais, pois Cristo vive em nós, que o Senhor vive em nossa vida verdadeiramente. Nos dá a Tua paz e o Teu perdão e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.